fazer o vídeo para falar dos livros, mas também ir dar uma volta. Então, a gente começou a fazer a maior cafonice possível de um casal, que é botar roupas combinando, entendeu? A primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo foi de como que a gente chegou nessa ideia de 6 livros em 21 dias. Ele foi inspirado na maratona literária que eu vi lá no canal do Vitor Almeida, @aquelegf. Qual que era a proposta? Bater as metas de fim de ano, lendo 6 livros entre o dia 6 de dezembro até o dia 27 de dezembro. Acho que era isso. E aí eu resolvi fazer e Caio quis vir comigo. E a gente seguiu exatamente as categorias que tinham lá para você escolher os livros, que eu acho que é a parte que mais ajuda. Porque muitas vezes não é nem que a gente não tem tempo para ler, a gente não sabe o que ler. Então, quando tem as categorias, ajuda muito a você definir quais vão ser as leituras que você vai fazer. Então, as categorias eram: o primeiro, um livro que você já deveria ter lido esse ano. A segunda, um livro que o hype já passou. Então, assim, já foi famoso, mas o livro hoje já não tem tanta visibilidade. A terceira era Dando uma Chance para um Novo Autor. Acho que era isso, né? Dando uma Chance para um Novo Autor. O quarto livro era um livro que você comprou esse ano. Aí o quinto era um livro de menos de 250 páginas. E o sexto era um gênero que você leu pouco esse ano. Começando nossas resenhas com esse cenário super legal que a gente descobriu aqui, de uma pontezinha, e a gente sentou, botou um tripé, e vamos falar do nosso primeiro livro que a gente leu no desafio, e que foi uma leitura que a gente fez separado, mas nós dois lemos, então acho que vale a pena a gente falar junto. O livro chama Metamorfose, e tá na categoria de livros que já deveria ter sido lido e tal, porque eu já tenho um outro livro também desse autor lá, Franz Kafka, que tá na lista de leitura há um tempo. E aí, de repente, eu comecei a ler esse livro, comecei a contar pra Laura, e ela até trocou um livro que estava no desafio dela por esse, para que a gente fizesse essa leitura independente, mas em comum com o mesmo livro, né? Pra mim foi legal também, porque ele tinha no Kindle dele. Falei, acho que é uma boa oportunidade de eu pegar um livro na biblioteca, porque muitos livros que a gente lê, que são mais recentes e tal, a gente não encontra na biblioteca. E esse foi um que eu imaginei que tivesse, por ser um livro mais antigo e tal. Ele é de 1915, então é um livro aí que já tá com muitos anos. 111 anos. Então, imaginei que tivesse na biblioteca, tinha, e foi muito legal poder pegar também um livro lá e ler físico. É um livro curtinho também, ele tem, 92 páginas. Eu dei 4 estrelas, foi um livro que eu gostei bastante. Não foi um 5 estrelas, porque são 5 estrelas, são lugares bem reservados para livros que são, assim, extraordinários. Mas um livro bom. Tipo o último, que a gente vai falar no o último, a gente vai ser um livro 5 estrelas. É um livro bem antigo, né? E eu acho que a palavra certa, ele é grotesco, né? Ele conta uma história que é impossível de acontecer, só que é um impossível bem grotesco, né? E também não é um spoiler dar essa definição aqui já no começo, porque se você pegar esse livro para ler, vai estar nas primeiras 2, 3 páginas. Então, é o desenrolar da história que é legal. Mas, basicamente, conta a história de um cara chamado Gregor Samsa, que ele é caixeiro viajante, que eu acho que nos tempos de hoje é como se fosse um sacoleiro, né? Aquele cara que passa vendendo roupa e tal, não sei o quê. E ele até reclama que passa muito tempo em estrada, em deslocamento, longe de casa, não sei o quê. E um belo dia, assim começa o livro, né? Um belo dia ele acorda e ele tá assim, se mexendo na cama e ele percebe que ele tá virando, sei lá, um inseto, sabe? Uma baratona, uma borboleta, um troço qualquer assim. Ele tá numa metamorfose, tá nesse processo, né? 2 coisas interessantes sobre esse início é que, assim, a gente, quando tava passeando aqui, tinha uma plaquinha contando da história da pessoa que comprou esse espaço e tal, né? E ele era caixeiro viajante. Eu acho que eu nunca tinha visto esse termo, caixeiro viajante. E aí agora eu tava vendo na plaquinha, vi esse termo, e eu acho que talvez seja uma coisa comum de antigamente e tal, né? Das pessoas serem vendedores. E outra coisa interessante também é que a gente vê muitas capas de A Metamorfose. O que o Caio leu no Kindle é meio que uma forma, assim, que não diz muita coisa, mas, por exemplo, no livro que eu li na biblioteca, que é ilustrado, mostra muito como se fosse uma baratona, né? Mas o Kafka, ele nunca quis que tivesse nenhuma ilustração desse livro, porque a intenção inicial dele era que a gente imaginasse, sabe? Porque o livro, ele descreve que ele tem patas, que ele rasteja, que ele gosta de comer coisas, assim, tipo, meio em decomposição. Fica no teto e tal, não sei o quê, né? Diz que ele é bem grande também, né? Tipo, é um inseto bem grande, não vira um negocinho, mas ele não define, ele não diz, ele virou uma barata, ele virou um besouro, só diz que é um inseto. Exatamente. Reforçando, é um livro muito antigo, mas a leitura é completamente
completamente fluida, muito bacana, muito legal. Laura, acho que não, mas em alguns momentos eu achei até um pouco divertido, algumas coisas engraçadas, né? É gosto, né? Assim, às vezes o que me faz rir, o que me diverte, não É. diverte a ela e vice-versa, né? Mas eu acho que o que mais me interessou, conforme o Caio estava contando pra mim do início desse livro, foi justamente essa perspectiva de que, quando ele se torna esse inseto, a principal preocupação dele é: meu Deus, eu perdi a hora do trabalho? Como que eu vou trabalhar agora que eu sou um inseto? Então, a gente vê muito dessa preocupação dele e da família muito focada em produtividade. A grande preocupação dele, das pessoas, não é o fato dele ter virado um inseto e o que que ele vai fazer agora, como que ele vai se alimentar, como que ele vai tomar banho, como que ele vai sair de casa. A grande preocupação é como ele vai ser produtivo, como que ele vai servir a sociedade e a família dele, como que ele vai prestar se agora ele é um inseto. Então, é um livro que traz muito essa reflexão também do quanto o nosso valor está atrelado à produtividade, e é muito louco pensar que E isso é uma renda, né? e Ele era o renda. único provedor da casa, né? Isso é uma coisa Então, muito assim, importante. enquanto ele trabalhava e tudo mais, não sei o quê, todo mundo, ó, o Gregor pra cá, Gregor pra lá, né? E o desenrolar dessa história é uma coisa muito interessante de vocês lerem, que é como que essa família vai passar a tratar ele a partir dessa, entre aspas, né, inutilidade produtiva de não conseguir trabalhar, né? Então, é muito bacana, muito interessante. 4 estrelas, gostamos demais. Vai rápido, tem gente vendo. Na categoria livro que o hype já passou, eu vou falar de Carrie Soto Está de Volta. Esse foi um livro que eu comprei e ficou um tempo lá na minha estante e que tava na hora já de eu realmente ler ele, mas como eu falei, eu comprei quando ele tava no hype, mas hoje em dia ele já não tá mais, ele já passou um pouco. E em Carrie Soto Está de Volta, a gente vai ter uma personagem com a qual eu me identifiquei um pouco. Acho que talvez isso tenha feito eu não gostar tanto, porque que é uma tenista que a vida dela é o trabalho, a vida dela é ser a grande campeã de tênis do mundo. Então, a Carrie Soto, infelizmente, fica órfã muito cedo e ela fica ali sendo criada pelo pai, que foi um grande tenista da América do Sul e que ele vai fazer da Carrie essa grande estrela do tênis, e ela tem isso como grande objetivo da vida desde pequena. Então, a relação que ela tem com o pai é de treino, é de o tempo inteiro estar ali buscando ser a melhor desde criança. E aí, a gente acompanha agora a Carrie, que já está aposentada, já está, se não me engano, com 39 anos, e que de repente vê o seu recorde sendo ameaçado por uma nova tenista, e ela diz: bem, então eu vou voltar para as quadras e vou mostrar que eu ainda sou a melhor do mundo. E aí entra num ponto que, assim, o que eu gostei nesse livro? Ele tem um ritmo muito bom. Mesmo que você não saiba nada sobre tênis, que você nem se interesse sobre tênis, é um livro, assim, que você fica completamente imersa. Eu senti que eu era uma bolinha de tênis dentro da quadra, porque eu tava sendo jogada de uma raquete para outra, e nananã, e você vai vendo o placar e umas palavras que você não entende, mas ainda assim você consegue entender o que tá acontecendo, e você fica tenso, sabe? Você fica assim: meu Deus, quem vai ganhar essa partida? E tem a narração de todas as partidas que a Carrie passa. Então, esse é um aspecto muito bom desse livro, principalmente se você se interessa por esportes, acho que você vai gostar muito. E também, eu acho que ele vai trazer uma boa discussão sobre ser uma pessoa que tem o trabalho como grande métrica da vida. Assim, o sucesso da Carrie é 100% ligado a trabalho, a produtividade, e ela tem dificuldade de encontrar mérito em outras coisas da vida, sabe? Então, esse é um aspecto que eu acho que muita gente vai se identificar e que eu também me identifiquei bastante. E acho que os pontos que eu não gostei tanto, assim, são o mesmo ponto que eu tive com outros livros da Taylor Jenkins Reid, que é a questão de que os personagens são tão realistas que às vezes eu não gosto muito deles. Então, eu achei a Carrie bem infantil, bem aquele personagem que tem vontade de você entrar no livro e dar uma sacudida nela, sabe? Então, isso foi uma coisa que acabou, por mais que eu gostasse, que eu enxergasse o valor do livro, eu acho que esse foi um ponto que me tirou aí um pontinho, por isso que eu dei 4 estrelas e não 5, justamente porque tinha hora que eu ficava assim: ai, moça, você já tem, tipo, quase 40 anos, que tal ter uma atitude de adulto e não de criança? Enfim, 4 estrelas é um livro muito bom, então fica a minha recomendação de Carrie Soto Está de Volta. Então agora eu vou falar sobre o livro O Curioso Caso de Benjamin Button. É um livro de um autor chamado F. Scott Fitzgerald. Laura fica me corrigindo que eu não acerto o nome desse cara. F. Scott Fitzgerald. Fitzgerald, olha que chique. É um livro velho, né? 1922. E por mais que seja bem antigo, a linguagem foi muito bacana, foi muito acessível de entender, de fazer uma leitura, não foi nada complicado. É um livro curtinho, 56 páginas, a versão que eu peguei. Eu li no Kindle, também tem no Audible, né, para quem gosta de ouvir o audiolivro e tudo mais. E o que eu gostei do livro é que, assim, como eu não sou um leitor tão assíduo quanto a Laura,
Então, para mim, um livro curto é uma vantagem. Então, é o primeiro ponto positivo dele, que é fácil. Você não consegue ler um livro de 56 páginas, aí é meio complexo, né? Outra coisa que ele não enrola, né? Por ser curto, ele também não tem muitas enrolações. A história ela vai acontecendo sem muita encheção de linguiça, né? Então é bacana. E como eu também não li assim, tudo numa hora só, os capítulos são bem demarcados. Então você pode parar e ler 10 minutos agora, que você vai ter lido um capítulo inteiro, geralmente. Então isso também facilita. Eu gosto desse perfil de livro, né? De capítulos bem marcados. E você consegue imaginar bem. Ele é um livro que tem uma descrição assim muito boa, uma narração descritiva, né? Então o Benjamin Button é um cara que, quando ele nasce, ele tem, sei lá, 80 anos, e conforme ele vai ganhando idade, um bebê, tipo, vira 1, 2, 3 anos, para ele é como se ele fosse 79, 78. Então ele vai ficando mais jovem em vez de envelhecendo, né? Então, essa narração, ela é de uma maneira que você consegue perceber muito bem. E também tem um certo lado, assim, de uma crítica, né? Porque tem muitas questões de status, de vergonha. Então, o livro trata de assuntos bem legais, bem bacanas também. Eu acho que uma coisa que você comentou desse negócio de status de vergonha, que liga um pouco com a metamorfose, que marcou muito a gente, que a grande preocupação do Gregor por ter virado uma barata é que ele não vai conseguir trabalhar e tal, e a família se preocupa muito mais com o que vão pensar do que com o fato do cara ter virado uma barata. A mesma coisa nesse, né? Eu acho que parece que a família e as pessoas ao redor estão mais preocupadas com o que as pessoas vão pensar do que no sofrimento de uma pessoa que nasce idosa e que vai se tornando mais jovem e que a gente não sabe muito o que vai acontecer, né? Bate a palma. E agora, na categoria de livro, dando uma chance para um novo autor, que no meu caso não é nada difícil, porque tem muitos autores aí que eu não li ainda. Então, eu escolhi um autor que é uma referência da Laura, ela gosta bastante, que é o Isaac Asimov. É um cara que fala muito sobre viagem no tempo, essas coisas assim, ficção científica, né? Então eu escolhi o livro chamado O Homem Bicentenário. Esse livro, esse título, ele é bem famoso também, porque a gente já teve um filme com um ator bem famoso, que eu até esqueci o nome dele, mas então é um filme dos anos 2000 e tal, então por conta disso ele já ficou bem famoso. E a origem desse filme é justamente nesse livro do Isaac Asimov, que é de 1976. Então é uma história bem antiga também, mas não tão antiga quanto outros livros que a gente falou nesse vídeo, tá? Então é um livro de 118, 120 páginas, dependendo da versão que você pegar. Bem curtinho. Bem curtinho. Foi um livro que, para mim, eu avaliei com 5 estrelas no final. Então foi um livro que valeu a pena para mim, gostei bastante. Uma leitura muito gostosa, prazerosa, rápida, sem enrolações. Ele está disponível no Kindle Unlimited e no Audible. Esse em especial, se eu não me engano, eu li no físico ou li no Kindle, não sei. E no Kindle também. É um livro muito envolvente e assim, ele já fala até um pouco sobre um tema que hoje, em 2025, 2026, está muito em alta, que é a inteligência artificial. Então esse livro vai tratar justamente de uma família que adquire um robô numa fábrica, e esse é um robô que tem uma história de comprado para ser um faz-tudo da casa, tipo um empregado, um mordomo, sabe? E ao longo do tempo a gente vê o desenrolar da história desse robô que tem uma inteligência generativa, que vai aprendendo novas coisas, ele desenvolve algumas habilidades, né? Então, para a época em que o livro foi escrito, é uma baita de uma ficção muito legal, muito bacana. Quem viu o filme e quiser ler, acho que vai gostar demais. E assim, essa fica a minha recomendação como um livro muito legal do Isaac Asimov, O Homem Bicentenário. E que também aparece no meu vídeo de melhores leituras de 2025, porque ele entrou no meu ranking, foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. Na categoria Dando uma Chance para um Novo Autor, eu li A Espiã, da Tess Gerritsen, e é até polêmico dizer que li, porque na verdade foi um audiobook, e tem toda essa conversa, essa discussão se audiobooks são livros de verdade, e eu acho que sim, gente. Óbvio que eu gosto muito da experiência de fato, pegar um livro e ler, e eu acho que tem livros que funcionam muito bem de forma de leitura ali comum, mas também tem muito livro que funciona muito bem como audiobook. Então, um desses é A Espiã, da Tess Gerritsen. E eu coloquei nessa categoria porque eu sempre quis ler algum livro dessa autora,
Mas eu tive algumas dificuldades, justamente porque ela é uma autora que ela é médica e que ela coloca muita descrição nos livros dela. E justamente por escrever livros de suspense, de thriller, e que são muito gráficos. Então, assim, são livros que você vai ler ali descrições de como que ficou a ferida, como que a pessoa fez e amarrou e não sei o quê. Justamente são livros muito violentos e muito gráficos. E todos que eu comecei eu abandonei porque eu fiquei assim... Achei demais, sabe? Forçou muito a minha imaginação para coisas que eu não queria imaginar. Eu gosto muito de livros de suspense, de mistério, justamente porque eu gosto de resolver problemas, eu gosto de desafio de lógica, sudoku, essas coisas. Mas eu gosto muito mais da parte mais cozy mystery, da gente ir ali desvendar um mistério que tá acontecendo, mas que ao mesmo tempo não é tão gráfico, não é tão violento assim. E aí, quando eu soube que a Tess tinha lançado uma série de livros que são nessa vibe mais de cozy mystery, de mistérios que são mais, assim, cidade pequena, uma coisa acontecendo, mas que não são tão pesados, eu achei que valia a pena dar uma chance. E aí, quando eu abri lá a Audible e tinha a espiã, eu falei, bem, vai ser esse. E eu me apaixonei. Aqui a gente acompanha a Maggie Bird, que é uma ex-agente da CIA que tá aposentada. Então, assim, gente, ela cria galinhas, ela vende ovos no mercadinho local, ela mora numa cidade do Maine junto com outros amigos dela que também são ex-agentes da CIA. E a Maggie vive a sua vida pacata, ela já tá com 60 e poucos anos, aposentada, vida tranquilíssima. E em dado momento aparece uma mulher procurando ela nessa cidade e ela fica meio assim, justamente porque ela foi pra essa cidade pra mudar de vida, assim, pra não ter mais nenhuma ligação com esses casos em que ela trabalhou antes, mas essa mulher tá procurando ela por conta de um caso que aconteceu, etc. Fala pra ela que houve um vazamento de algumas informações do sistema lá da CIA, e que um desses trabalhos que ela fez no passado tá dando o que falar hoje em dia e estão procurando ela. E no dia seguinte, essa mulher que procurou ela aparece morta na porta da casa da Maggie. Então, a Maggie começa a perceber que ela tá correndo perigo, ao mesmo tempo ela precisa dar uma despistada na polícia. A gente tem uma policial, daquela típica policial de cidade pequena, teimosa, que é a Joe Thibodeau, que tá investigando esse caso. Então, é muito interessante porque a gente tem a perspectiva ali da Joe, que é essa policial, da Maggie no presente, tentando entender o que tá acontecendo, porque ela também tá em perigo, mas a gente também tem a perspectiva da Maggie do passado, contando um pouco de como foi essa operação que ela trabalhou lá atrás e que tá trazendo problemas para ela hoje. Então a gente vai conhecer um pouco dessa história dela, de o que ela fazia como agente da CIA, como que era esse trabalho, também de um casamento que ela teve, né? Uma pessoa que ela conheceu. E a gente fica pensando assim, bem, se foi um amor tão forte, por que agora ela tá sozinha, aposentada nessa cidade do Maine? Então é muito interessante, porque são várias coisas que a gente quer acompanhar, sabe? Não é só o que tá acontecendo agora e quem tá atrás da Maggie que a gente quer saber. A gente quer saber como se desenrolou essa operação, se ela conseguiu encontrar a pessoa que ela tava procurando lá, né? Que a CIA tava atrás. O que aconteceu com esse cara que era o grande amor da vida dela. Então são várias tramas que a gente vai acompanhando e eu achei esse livro muito, muito interessante. Ele é relativamente longo, ele tem 437 páginas, mas eu achei uma história muito interessante. Então, pra você que gosta de um mistério, que tem esse interesse nessa coisa de CIA, de máfia russa, etc., é um livro muito interessante e que eu recomendo demais. Picolézinho do mesmo sabor de sorvete que a gente adora. Romeu e Julieta. Nossa, que combinação boa, sabia? Tá gostando? O que você trouxe pra você? Vai comer todo ou vai deixar pra mim? Mas nesse ponto todo eu não faria isso, né? Engraçado isso aqui, gente. Mãe, eu falo assim, Duda, vamos levar Isso aqui que é o Charme, ó. Natalina. Dia 17 de janeiro. Eu vou comprar uma blusa pra usar só um período do ano. Você tá certo. Obrigada. O livro que eu li na categoria de um gênero que eu não lia muito esse ano é A Casa Holandesa. Ele é um livro de ficção histórica, que é um gênero que geralmente eu gosto muito, que vai trazer pra gente ali alguns contextos históricos de um tempo, ao mesmo tempo em que a gente conhece personagens e tem uma noção de como era a vida nesse momento. Mas por mais que eu tenha colocado ele nessa categoria, eu não senti que ele é um livro tanto de ficção histórica assim. Ele, na verdade, conta pra gente a história de dois irmãos, então o Danny e a Miv. A gente começa a história, eles são bem pequenininhos, a gente sabe que eles moram nessa a casa holandesa. Sei lá, acho que é um livro muito marcado pelo rancor e pela frustração, e eles ficam o tempo inteiro, depois de adultos, o Danny e a Miv voltando pra essa casa, pra ficar olhando a casa de longe. Então é um livro que, pra mim, ele
foi construindo. No início eu tava gostando, ele tava indo pra algum lugar, mas chegou um ponto em que ele simplesmente não chegou a lugar nenhum e eu acabei não gostando. Eu até queria tentar trazer alguns pontos positivos aqui, porque eu vejo muita gente elogiando, então talvez se você gosta muito de livros que são muito focados em desenvolvimento de personagem ou na relação entre irmãos, talvez você goste desse livro, mas o que mais me pegou é que ele é narrado pelo Danny, e o Danny é um personagem absolutamente chato, então é impossível você achar interessante um livro que é narrado por um personagem que é insuportável. Então, no fim das contas, eu dei 3 estrelas, porque no início ele até estava sendo interessante, mas no final eu só queria que acabasse mesmo, então não posso dizer que recomendo. Bom, então agora eu vou falar sobre um livro que eu li sozinho. Acho que a Laura já leu esse livro. Esse livro, por ser um livro um pouco maior do que os outros, né, menor do que Um Homem Chamado Ove, mas de um tamanho mais considerável, ele tinha 263 páginas. E a gente estava empolgado porque a gente tinha acabado de fazer a assinatura da Audible, que é a plataforma de audiolivros da Amazon, né? E ele tava lá, eu falei, cara, vou começar esse livro por aqui. E aí Laura deu a ideia de fazer os últimos, sei lá quantos capítulos na leitura física, porque ela tinha o livro lá para emprestar. Então, O Assassinato no Expresso Oriente. Esse é o nome do livro. É um livro da autora Agatha Christie, que ela é muito famosa por essa questão de crime, mistério, investigação, de detetive, sabe? Então, é um suspensezinho, mas não é aquele suspense que vai pro terror. É um suspense de investigação, de quem fez o quê, de com essas evidências a gente analisa, entendeu? Então, é muito bacana. E pelo pouco que eu já conheço da Agatha Christie, basicamente ela tem assim os personagens principais dos livros, né? E nesse livro é com o tal do Poirot. Ele é o detetive. Então, assim, O Assassinato no Expresso Oriente, ele representa isso. Tem o Poirot, que é o detetive que, por acaso, ele tá num trem que vai acontecer um crime. E aí, assim, as coisas são sempre assim, né? Pelo que a Laura disse, sempre tem um detetive num lugar que já vai acontecer um crime. Então a história é bem bacana em relação a isso. Ele é um cara inteligente, ele tem um sotaque. E aqui eu vou dar nota 10 para Audible, porque o cara, ele, sei lá, eu acho que ele é francês, né? Poirot e tal. E aí na Audible a experiência que você tem ouvindo a voz de cada personagem, com seu respectivo sotaque, com os sons de algum ambiente. Então a parada é muito legal, a experiência é muito boa. E aqui também já entra um ponto que para mim não é muito o meu forte, mas também não me atrapalhou tanto, que é o seguinte: chega um ponto do livro que tem, sei lá, uns 10 suspeitos. Então são muitos personagens, aí já tem mais não sei quanta pessoa da polícia, aí tem mais a história do cara que foi morto, a história do Poirot. Então assim, ele tem muitos personagens. Então a dica é o seguinte: vai ser fácil de você se enrolar com esse livro se você não tiver uma leitura que seja constante. Então, se você ler um capítulo hoje e outro capítulo semana que vem, só ler no sábado, vai ser muito difícil para você. Você tem que tentar manter um ritmo um pouco mais frequente para que a história não esfrie na sua cabeça, né? Então, esse é um bom comentário sobre esse livro. Ele é um livro de 1934, mas assim, passa longe de ser um livro que é velho ou chato de ler. E é surpreendente, sabe? Você acha que você tem uma suspeita que o fulano é que fez o crime, ou a Beltrana, e aí, assim, tem sempre um emaranhado da história que faz isso se tornar bem mais complexo. Na categoria de livros com menos de 250 páginas, eu li A Sociedade do Cansaço, de um autor que eu não vou conseguir pronunciar o nome, e ele foi uma verdadeira bomba. Eu achei, assim, definitivamente um livro cansativo. Ele tem um nome ali que se propõe. E, gente, eu tinha visto tanta gente falar bem desse livro que eu tava com expectativas, assim, altas, sabe? Então, várias pessoas falando sobre como ele trata de um tema muito atual. E isso é verdade. Eu vou falar primeiro do que eu gostei pra depois dar uma detonada. E eu acho que ele traz uma ótica muito realista e muito verdadeira do que a gente vive hoje. E que ele vai falar sobre o quanto a gente não tem limite na nossa busca ali desenfreada por sucesso e por alcançar as coisas que a gente quer, justamente porque a gente veio de uma sociedade que ele chama de sociedade disciplinar, que era quando haviam expectativas claras do que a gente devia fazer. Então, a gente deveria estudar, depois a gente deveria procurar uma faculdade, depois procurar um bom emprego, se casar, ter filhos, e existia como se fosse esse molde, assim, né, do que é uma vida boa e do que a gente deveria buscar. Só que hoje não, hoje a gente não tem mais esses parâmetros, né, a gente se libertou dessas expectativas do que a gente deve fazer da nossa vida
Só que o excesso de possibilidades faz com que a gente não tenha um objetivo, a gente não tenha um limite claro do que a gente quer. Então, a gente tem tanta opção do que a gente pode fazer com a nossa vida que a gente fica completamente cansado e perdido, e a gente é como se fosse aquele hamsterzinho que fica na roda, sabe? Rodando, correndo e não chega a lugar nenhum. Então o livro vai abordar muito disso, e isso foi o que me interessou. Acho que todo mundo sente isso. Eu, mais ainda, como uma pessoa que trabalha de uma forma um pouco diferente, né, em que eu sou minha própria chefe, em que eu tenho ali meus clientes, mas eu posso trabalhar a qualquer horário. Então, a gente acaba se perdendo na quantidade de opções do que a gente pode fazer. E assim, você coloca uma meta, né? Eu lembro que quando eu comecei a empresa, eu tinha uma meta ali, e que era de conseguir ter o mesmo salário que eu tinha, né, quando eu era CLT, só que como autônoma, e com horários 1 milhão de vezes melhores, com uma chefe 1 milhão de vezes melhor, que eu sou eu mesma, e com uma qualidade de vida muito maior. E quando eu alcancei isso, que foi muito rápido ali, eu percebi que eu queria o próximo. E a gente sempre fica aumentando, né? Então, assim, você coloca aqui o ponto que você quer chegar. Só que quando você chega aqui, existe outro ponto que você quer chegar. E mais, e mais, e mais. Então, o livro vai falar sobre isso. Mas aqui a gente vai entrar no tópico de por que eu dei 1 estrela e de por que eu não gostei. Porque é justamente um livro que parece muito mais uma tese de mestrado do que um livro mesmo. Então, eu acho que não é que o livro não é bom. Eu acho que ele se propõe a ser uma coisa e eu vi as pessoas falando como se ele fosse outra. Então, é uma linguagem muito difícil. É extremamente técnico. É extremamente, assim, repetitivo. Ele fala a mesma coisa várias vezes. Então, eu acabei achando um livro que não era tão interessante, sabe? Ele acabou sendo um livro cansativo. E que é isso. Se você é uma pessoa estudiosa da psicologia, da sociologia, isso vai te interessar. Mas eu acho que se você é uma pessoa leiga como eu, que só quer refletir, eu acho que esse não é um bom livro pra você. Assim como não foi pra mim. Bom, chamei agora aqui uma contribuição especial, porque é um livro que eu vou detonar E que eu gostei. e ela vai querer ficar falando coisa boa do livro. Então você guarda a sua vez aí, deixa eu detonar primeiro, depois você defende. O que acontece? Livro com menos de 250 páginas. E aí fui eu cair no conto do vigário de ouvir uma dica da Laura. Lê Machado de Assis, o Alienista, vai ser o máximo, né? E assim, fui eu, bobo, né? E esse livro tem no Audible também, então se você quiser ouvir por lá também vai ser bacana. Mas eu não recomendo que você perca tantas horas da sua vida nisso. Nem lendo, foi péssimo. Mas enfim, é um clássico, né? Um livro aí de 1881. Aqui eu acho que de todo o desafio foi o livro mais antigo. E pra mim foi o livro mais difícil. É um livro que assim, é porque tinha que ler, é porque tinha que chegar no final, é porque tinha que terminar o desafio. E aí é uma questão de honra, né? Você passar por isso. Mas, fosse num caso mais comum, eu teria desistido dele e nem chegaria ao final. É um livro pequeno, 56 páginas, mas ele conseguiu me deixar bolado. Porque a linguagem não é uma linguagem assim do nosso dia a dia. Tem muitos termos ali que eu não senti que era muito de antigamente, ou então precisava de uma explicação, né? Não era tão intuitivo a pessoa desvendar o mistério daquela expressão, né? Então, ele é um livro que conta a história, assim, acho que de um doutor, né? De um médico, né? O alienista é tipo um psiquiatra, né? Que ele passa remédio para cuidar das pessoas e não sei o quê. A parte boa, a Laura fala, mas eu achei difícil, chato, muito antigo e detonada, feito com sucesso. Agora, defende. Você deu 1 estrela? Se tivesse como dar meia estrela, eu dava. 0 estrelas. 0 estrelas. Então, eu dei essa recomendação justamente por saber que era uma história bem curtinha. Mas você ouviu o audiobook? Uhum. E eu acho que pode ter sido um pouco disso também. Porque assim, por mais que seja um livro brasileiro, tem várias edições desse livro. E eu li uma edição que eu não achei tão difícil assim. Eu acho que tem, sim, essas mudanças, né? Eu achei que foi uma história muito interessante. A gente vai acompanhar, como o Caio falou, um psiquiatra, digamos assim, que ele vai abrir ali como se fosse uma clínica. E cada vez mais ele vai recrutando pessoas, porque o livro entra muito nesse debate do que é uma questão mental, né? Quem são os loucos? E aí a gente vai percebendo que, assim, dependendo do que a gente for considerar como loucura, todo mundo é louco. Então, quanto mais ele vai estudando sobre isso, ele vai abrindo esse espaço, no fim das contas, até ele é louco também. Então, vai falar muito sobre essa visão, às vezes, que a gente tem de perfeição, do que é um humano que tem todas as características dentro de uma sanidade e que todos nós temos algumas coisas que outras pessoas podem olhar e achar estranhas. Por exemplo, nós estamos aqui, tem várias pessoas passeando, tem várias pessoas curtindo o dia e a gente tá parado falando pra uma câmera. Talvez em uma outra época, esse tipo de comportamento pudesse ser visto
visto como algo que é uma loucura. Assim como tem pessoas que vão achar que a gente é louco de se expor na internet, de falar um monte de coisa. Então, Ou então é loucura, um homem de quase 30 anos tá passeando com um carrinho de controle remoto, sabe? isso eu vou concordar que eu acho que é. Então, assim, esse livro vai falar muito sobre isso e que é um tema um pouco atual. Eu concordo que ele tem uma linguagem mais difícil. Então, de todos os clássicos, digamos assim, que eu recomendaria, esse é um que eu não recomendaria para qualquer pessoa. Mas eu acho também que, de todos os livros que eu já li do Machado de Assis, que são grandes e são densos e são, assim, uma linguagem difícil, eu achei que por esse ser curto seria um pouco melhor. Eu definitivamente não recomendo os outros que eu já tentei ler, porque é muito, muito, muito difícil. Uma dica bacana também é que se, apesar de tudo que eu falei, se ainda quiser ler, talvez tenha esse livro na biblioteca da sua cidade também, porque como é um livro muito antigo, a chance de você achar isso para você ler de graça de qualquer forma aí é muito tranquila. Não sei nem se já virou domínio público, não sei, né? Porque é tão velho. Então, assim, às vezes você acha em site de domínio público, entendeu? Para você baixar de uma maneira legal, né? Sem ser pirataria. Você pode achar ele na biblioteca também, né? Enfim, eu acho que vai ter um link aqui em algum lugar desse vídeo também para a Amazon. Então, se você quiser também tem lá. Enfim, é isso. É isso. Agora vamos falar sobre Um Homem Chamado Ove, que foi uma indicação de Laura, porque o autor é um autor que ela já leu bastante, assim, gosta dos livros. Acho que o livro favorito dela é desse autor, que é o Gente Ansiosa. E o autor chama Frederick Backman. Então é suíço, né? Então tem um sotaque diferente. Enfim, o livro chama O Homem Chamado Ove. Também deu origem a um filme com Tom Hanks chamado O Pior Vizinho do Mundo. No livro, a gente gostou bem mais do que do filme, né? O filme acho que a gente nem terminou o filme. Ele tem 318 páginas, então, se não me engano, para mim foi o maior livro do desafio, né? E o bacana é que esse livro foi uma leitura que tanto eu quanto a Laura escolheu para fazer no desafio. Mas a gente conduziu de uma forma bem legal, que era assim: se eu estivesse cozinhando, ela sentava do meu lado, lia um pouco para mim, se ela estivesse fazendo, sei lá, alguma outra coisa, eu lia. Esse vexame foi até... Enquanto você cozinhava, eu lia. Enquanto eu lavava a louça do que você cozinhou, você lia pra mim. Então tudo alternado, né? E assim, o auge do desastre foi assim, ler o final do livro em público. E assim, aquela choradeira, emoção, maneiro demais. Definitivamente um dos top melhores livros que eu já li. Hoje eu vou botar ele como meu melhor livro por enquanto. Não sei se vai mudar. Muito bom mesmo. E por quê? Primeiro porque a história é muito bacana, muito divertida, muito legal. Mas eu acho que fundamentalmente porque eu me identifiquei muito com ele. Então assim, um cara muito enjoado, um cara muito mala. Como assim? Você não sabe qual é a melhor bucha para você botar numa parede? O negócio do carro. O negócio de carro. Pô, como assim alguém compra uma BMW? Ou você tem um carro da marca X, Y, enfim. Ele é um cara de, sei lá, seus 50 e poucos, 60 e poucos anos aí no filme, no livro, né, no começo. Então ele é bem sistemático, ele tem um jeito bem brutão. E muitas vezes isso é confundido com uma certa grosseria, com uma certa aspereza. Mas ele tem um coração de carne e osso lá dentro. Um coração de carne e osso não, um coração só de carne lá, bem molinho. Só que tem uma casca, sabe? Uma casquinha que você precisa quebrar para entender. Então, ele é um personagem muito legal. Assim, eu acho que a gente se conecta com a história de uma maneira surpreendente. Então, assim, deixa a Laura falar um pouco também, porque tá no top dela aí e agora tá contigo. Foi meu melhor livro de 2025, então definitivamente eu gostei. Eu já sou muito fã do Frederick Backman, porque eu acho que ele tem uma capacidade muito boa de fazer você rir e chorar com as mesmas histórias. Então, assim, a forma como ele vai tratar ali temas muito pesados, difíceis até, assim. Então, a gente vê que o Ove... Ele é bem parecido com o Caio e nas chatices e nas sistematiquices, não existe essa palavra, né? Mas ele é bem sistemático em relação a muita coisa. A diferença é que ele realmente é um pouco duro e você é uma pessoa arreganhada pra todo mundo. Mas, de resto, assim, eu achei bem parecido. Eu me identifiquei bastante com a esposa dele também, tá? Com a esposa do Ovo, porque ela é bem teimosinha. Eu acho que pra lidar com um cara chato, você tem que ser teimosinha, entendeu? Porque o remédio pra um doido é um doido e meio. Então acho que isso combinou bem, né? Porque eu me identifiquei com o Ove e você se identificou com a esposa do Ove, né? Então, foi legal, foi bacana, assim, essas brincadeiras, porque além de ser um livro em que eu me conectei com o personagem e Laura se conectou com a esposa do personagem lá também e tal, a gente lia junto.
Então, foi uma assim, experiência. a gente riu junto várias vezes, a gente se divertiu junto várias vezes, a gente pôde entender aquela história várias vezes. Então, acho que foi assim, um golpe de sorte aí muito bacana, porque a gente não tinha como saber que ia ser tão legal e por algum motivo a gente escolheu para fazer a leitura conjunta e foi assim, um acerto fantástico. E como o Caio falou, a nossa experiência lendo o final desse livro foi um pouco tragicômica. Chorosa. Porque a gente resolveu... Às vezes a gente lia no fim do dia, o Caio dorme muito fácil. Então a gente escolhia sair de casa para ler. E aí a gente resolveu ir para um lugar público, como o lugar em que estamos agora, só que com bem mais gente ao redor. E assim, a gente chorava. De assim, o Caio ficou vermelho, sabe? De você ter que parar, assim, o que você está fazendo para poder respirar e continuar lendo. Então foi um livro que deixou a gente, assim, transtornado. Mas ao mesmo tempo a gente riu muito, né? Então acho que é um equilíbrio legal. Valeu a pena. E bacana também porque, assim, se quiser dar um presente para alguém ou então ler também, é um livro que eu acho que vale ter físico. Bom, acho que Laura vai querer fazer essa ressalva também, mas eu vou fazer que é o seguinte. O Quinto Lugar, ele não foi um livro ruim, só que a gente fez uma seleção de livros que foi muito boa. Então, parece que é até injusto botar um livro em quinto lugar, porque não merece. Um livro em quinto lugar que ganhou 4 estrelas, entendeu? Então, o último livro realmente para mim não valeu a pena, que foi O Alienista. Então, esse é o último livro do desafio e não ganhou de ninguém. Logo depois dele, vem A Metamorfose. A Metamorfose ficou no quinto lugar. Foi um livro bom, mas não foi melhor do que o quarto, que foi O Curioso Caso de Benjamin Button. Depois vem O Homem Bicentenário, vem O Assassinato no Expresso Oriente e o melhor de todos, O Homem Chamado Ove. Então, para mim, esse foi o ranking, né? O número 1 foi O Homem Chamado Ove e o último foi Alienista, mas todos os outros foram excelentes. Tá, eu concordo com algumas coisas, mas no meu caso, o quinto eu vou dizer que talvez seja um livro que eu não recomendo tanto assim. Então, o meu ranking ficou em sexto lugar, Sociedade do Cansaço, que realmente eu não recomendo nem pro meu pior inimigo. Em quinto lugar, A Casa Holandesa, que eu achei genuinamente assim um porre. Aí, em quarto lugar, já começa a ficar bom, que é A Metamorfose. Então, o Caio colocou em quinto, eu coloquei em quarto, mas a gente deu a mesma nota de 4 estrelas. Em terceiro lugar, Carrie Soto Está de Volta, que foi um livro que também dei 4 estrelas, gostei. Em segundo lugar, A Espiã, que foi muito bom. E também, em primeiro lugar, a gente ficou igual Um Homem Chamado Ove. Nada bate ele, realmente foi muito bom. E também quero falar que foi muito interessante ter um limite ali de tempo para ler esses livros. Eu acho que eu não teria lido eles se não tivesse ali essa meta que a gente tinha da data. Então me forçou a ler bastante. E é legal, pretendo fazer mais vezes, porque eu acho que dá um gás ali na leitura, né? Foi muito legal, foi um período que eu me desafiei. Eu acho que eu já tinha lido no máximo aí uns 2, 3 livros no mês, mas agora 6 livros não. Eu li 7 em dezembro, 6 foram do desafio, mas eu já tinha lido mais no comecinho de dezembro. Então, dezembro foi o mês que eu li 7 livros, por enquanto foi o mês que eu mais li livro na vida, né? De vez em quando vale a pena. Mas é isso, ficam as nossas recomendações, tanto de você fazer um desafio de ler 6 livros numa quantidade de tempo que for boa pra você, e também as recomendações dos livros que a gente leu nesse desafio.